Muito obrigada, antes de mais, por estarem aqui para discutir um tema tão importante como os circuitos curtos e, em particular, a restauração e os circuitos curtos. Temos entre nós alguns convidados que nos vão dar o ponto de vista quer do lado dos produtores, quer do lado da restauração, mas desde já no fundo um disclaimer que na verdade não cobre nem toda a restauração, nem toda a produção, mas trouxemos aqui aqueles que consideramos que eram bons exemplos para, no fundo, servir para mote ao debate a seguir. Então, antes de mais, portanto, brevemente iríamos passar primeiro por uma introdução do Vítor Lamberto, que eu vou pedir que se apresente logo no início, antes de começar, mas que a maioria já conhece, e depois sim passaríamos ao debate com uma breve introdução de cada um dos participantes, no fundo, tudo aquilo que tem sido feito nesta área em termos de restauração, produção, a ligação, e até parece que estou a fazer rimas, e aquilo que pode ser a coprodução, portanto, entre um lado e outro, que no fundo devem ser o mesmo. Então, antes de mais, e depois iríamos fazendo a apresentação dos participantes, portanto temos já connosco o Rudolf Pereira, da Papa Figo Bio, depois temos a Liliana de Agrinemos, ambos portanto, produtores em modo de produção biológica, permacultura, etc., mas de áreas um bocadinho distintas. Depois temos, não sei se já está connosco, do lado da restauração, Maria Antunes, que é do famoso projeto Kitchen Dates, mas falaremos um pouco mais de cada um à medida que formos avançando na conversa, e passaria a palavra então ao Vítor Lamberto, se faz favor, para a introdução. Obrigada. Bom dia a todos, espero que me ouçam, está tudo, ouvem-me? Ouvem-me? Sim, estamos a ouvir perfeitamente, obrigada. Muito prazer que volto aqui, não é? Enfim, a estas nossas reuniões mensais. Bem, eu chamo-me Vítor Lamberto, estou ligado ao movimento Slow Food desde 99, é mais já um estilo de vida que outra coisa, e sou um gastronauta inquieto, intitulo-me assim porque ando sempre atrás de sabores, navego através dos sabores e sempre inquieto, não é? Sempre algo novo, algo para provar, novo ou antigo, não é? Novo. E sou um geólogo, pronto, mas como, não é? E esta história da alimentação interessa-nos muito. Nós, este movimento Slow Food, trabalha desde 86 preocupado com a proximidade, com os alimentos bons, limpos e justos, locais, sazonais e de qualidade, não é? Tendo isto presente, os circuitos curtos para nós são algo com que temos sempre trabalhado, apesar de não chamarmos circuito curtos na altura, não é? Enfim, mas esta alimentação é interessante porque todos nós comemos, não é, em princípio. Enfim, infelizmente não é bem assim, mas pronto, todos nós comemos. E às vezes comemos até coisas que não são basicamente comida, não é? E é interessante que isto da gastronomia tem sempre uma subjetividade associada, não é? Um gostam mais de uma forma, outros gostam mais de outra forma. Fomos moldados pelo nosso passado, pela nossa memória, pelos nossos antepassados, os nossos pais e nossas mães, os nossos avós que nos moldam, e também somos o que comemos, não é? Isto é importante porque muitas vezes alterar hábitos alimentares é dificílimo, porque nós somos moldados por eles, e portanto é das áreas muitas vezes das mais difíceis de alterar-se comportamentos, não é? Ora bem, eu tenho aqui presente desde logo para começar, isto são um conjunto de notas soltas, dando aulas na Universidade Sénior aqui em Évora, em setembro do ano passado, disse aos meus alunos assustados com o Covid que se calhar daqui a uns tempos estarão todos sãos, mas sem comida. E isto era um pouco a chamar a atenção do que acontece em Portugal e no mundo, um pouco desta globalização, da deslocalização da produção, que faz com que agora muitos sábios tenham vindo a descobrir que afinal os cereais são produzidos e outros alimentos são produzidos em meia dúzia de países, não é? Que nós estamos dependentes disso, não é? E que não existe soberania alimentar. E portanto os tais ditos sábios descobriram aparentemente a pólvora àquilo que era muito óbvio, que muitos de nós têm dado a dizer há muitos anos, que um país, para ser independente, tem que ter alguma soberania alimentar, tem que produzir grande parte daquilo que come. E os circuitos curtos aqui são fundamentais nesse aspecto, porque
e já íamos tentar ver um pouco, não é, sobre isso. Ora bem, quando falamos em circuitos curtos, há aqui definições que são importantes, não é? Estes circuitos curtos implicam o quê? Implicam um intermediário no máximo, implicam relações geográficas, implicam relações sociais, no fim de contas quase uma combinatória de vendas diretas ou quase diretas, de produção local, de limites espaciais, o que é o território, o que é a proximidade, não é? E aqui, em termos de proximidade, que é uma palavra que é muito querida, poderia pensar em proximidade social, em proximidade espacial, organizacional e mesmo temporal, não é? E é logo aqui aflora um conceito que é local, local, qual a distância a considerar, qual os territórios a considerar, não é? Será que a distância pode ser medida da mesma forma para todos os produtos, ou será que há alguns produtos que precisam de mais quilómetros, ou podemos assumir mais quilómetros para eles? Eu dou sempre este exemplo, que já está datado se calhar, porque já muita gente o ouviu, mas de Barrancos. Em Barrancos, definirmos 50 km ou 40 km ou 30 km não é a mesma coisa que definirmos 30, 40 ou 50 km em Torres Vedras, não é? E quando pensamos em fruta, por exemplo, no Alentejo, a distância a percorrer pela fruta na generalidade é bem maior do que, por exemplo, com ervas aromáticas, não é? Portanto, este conceito do local é algo que exige ser pensado por cada comunidade, por cada território. E obviamente que ser local não é obrigatório que seja, e aqui pego nos princípios do slow food, não é obrigatório que seja bom, limpo e justo, local, sazonal e de qualidade. Portanto, existe muito esta ideia é quase um greenwashing, é local, é bem feito, comprem que é local. E nós temos de ter cuidado porque local não significa ser também bem feito, não é? E aqui quando falam em ser bem feito, nós temos de preocupar-nos com matéria-prima, com modo de produção, com mão de obra, não é? Tudo isto e mais outros aspectos são importantes, até que percentagem de incorporação de produtos não locais nós podemos aceitar, por exemplo, numa transformação, num produto transformado. Não é? São algumas das notas que poderemos... E há aqui um conceito que é importante, que é o conceito que os franceses têm sabido aproveitar muito bem, e nós vamos nesse caminho também, que é o do terroir. Não é? Quer dizer, eu lembro há uns anos atrás ter visto uma notícia de um supermercado famoso que dizia que tinha produtos locais, quilómetro zero. Era um contentor em frente ao seu supermercado, um contentor fechado com as plantinhas em hidroponia e sem apanhar um pouco de sol. E será isto local? Eu suspeito que não é local, não é? E, portanto, quando nós pensamos em local tem que haver este contacto com a terra, com o clima, com os solos, com a cultura de um povo, com a forma como é cultivado por esse povo é diferente das vezes da forma como é cultivado por outra comunidade. E, portanto, local para mim são algumas deixas sobre aquilo que nós podemos definir como sendo local. E aqui vem um conceito que é muito querido, criado pelo Slow Food, quilómetro zero, e que de facto importa saber se devemos definir sempre 50 quilómetros, como tem sido definido em Portugal, ou se pelo contrário, cada território e para cada produto ou para cada tipo de produtos definirá essas distâncias, não é? Ora bem, quando falamos em restauração, é claramente uma posição importantíssima, algo charneira aqui na promoção dos circuitos curtos, não é? Mas eu não posso desligar da produção, os produtores, a restauração e os consumidores, está tudo interligado, não é? E é curioso que mesmo um produtor é consumidor, não é? Um restaurador, quem faz a restauração, alguém do restaurante, também é um consumidor. Portanto, o consumo está sempre aqui presente, não é? Aqui, muitas vezes, não há uma linguagem comum, ninguém sabe o que pode pedir, o que pode exigir, o que não se pode exigir a cada uma destas partes, e nós temos que pensar de uma forma em que todos estes estão ao mesmo nível, todos estes intervenientes estão ao mesmo nível, sejam os produtores, seja a parte da restauração, sejam mesmo os que estão a jusante, os consumidores. Devem estar interligados, trabalhar todos em conjunto e valorizar-se uns aos outros, e não há aqui uma posição mais importante que outra. Quase de uma forma para sintetizar isto que eu falei sobre os produtores, consumidores e a restauração, eu direi que para um produtor ele deveria ser quase cooperante com outros produtores para dar dimensão, para trabalhar em conjunto. Um restaurador deve ser quase um produtor, deve sentir-se tão próximo do produtor que quase é um produtor, não é? E mesmo o consumidor também deve ser um co-produtor, de forma a sentir-se, a conhecer o que é possível e não é possível, fazer o que pode exigir, o que não pode exigir a um restaurante ou mesmo a um produtor. Isto não nos esquecemos que, de facto, estamos a caminhar um pouco, em parte, para aquilo que é um regresso ao passado. Obviamente não é igual ao passado, mas é um regresso ao passado em que se procura uma proximidade entre a produção e o consumo, não é?
e isto também nos faz regressar um pouco ao passado, em que há uma maior, procurando uma maior proximidade do campo e a cidade. Infelizmente tem havido dá-se uma forte importância à cidade, e compreende-se a cidade onde tem os cidadãos, onde está a maior parte dos eleitores, onde está a maior parte dos consumidores, mas não podemos esquecer que quem produz está no campo e conhece em que altura deve ser produzido e como deve ser produzido, e quem consome está na cidade. E muitas vezes quem consome tem o poder de compra e muitas vezes altera os padrões de produção, a forma de produção, porque não conhece como os produtos são produzidos, a sua época e por aí fora. E, portanto, tem que se estabelecer uma linguagem comum, aproximar ambas as partes e não dar simplesmente grande importância, é o que o consumidor quer. Sim, mas o consumidor, se quiser isto, primeiro deverá ser também informado, formado, caminhar-se naquele sentido que o Slow Food defende, que é da educação do gosto, educar o gosto, as pessoas perceberem como as coisas são produzidas. E há aqui um conjunto de palavras que nos são queridas, que é, portanto, maior proximidade, maior participação e maior conhecimento. São importantes para valorizar, digamos, a produção agrícola e cada um destes intervenientes, a produção, a restauração e o mesmo consumo. Ora bem, há aqui, em termos de desafios e de oportunidades, há aqui um conjunto de dificuldades que são enfrentadas ou limitações que são enfrentadas por cada uma destas partes. Em termos dos produtores, eu poderia sintetizar como sendo a dimensão e a inexistência de colaboração. São pequenos e ainda por cima não colaboram entre si. Por exemplo, há uma ligação fraca entre produtores e mesmo com os consumidores também há, não é? As empresas essencialmente de agricultura familiar têm pequena dimensão, pouca mão de obra, não têm capacidade de competir muitas vezes com os preços de mercado, a economia de escala tem dificuldade em crescer de forma a competir, não é? E muitas vezes há falta de informação e mesmo de formação. E não esqueçamos que os produtores muitas vezes querem estar junto às suas hortas, dos seus terrenos, e muitas vezes estão isolados uns dos outros e estão isolados também do consumidor. Em termos do consumidor, mas aqui na área da restauração, digamos que aqui falta muitas vezes uma ligação ao território, sobretudo ao território, e uma falta de, não levem mal, mas de formação. Temos, por exemplo, este desconhecimento do que é sazonalidade. É de 10h25 às 10h40. Desculpe, bem. Vítor, já... Digam. Não, eu ia só dizer-lhe que deixaria talvez também essas considerações para a seguir e ouviríamos primeiro o lado dos produtores, da restauração e, como diz, também dos consumidores, que é tão importante e que sem o trabalho em conjunto... Eu ia só falar um pouco do consumidor, mas da parte da restauração. Sim, com certeza. Aliás, eu só complementaria que, de facto, a própria Organização Mundial do Turismo defende, e foi estudado, que a restauração tem um papel importante na educação dos consumidores de uma maneira geral. Portanto, há ali uma transferência para a sociedade da parte da restauração, deste conhecimento em termos de alimentos. Exatamente, são 3 ou 4 notas e não vou entrar, não vou, mas pronto. Por exemplo, esta falta de ligação ao território, o desconhecimento do que é a sazonalidade, a própria organização das emendas, não é? Emendas muitas vezes não estão ligadas ao território, nem a receitas tradicionais, nem a formação. Há muito esta história da cuisine francesa e as técnicas todas muito evoluidíssimas e muitas vezes não se sabe fazer não se aposta na formação do que é a cozinha portuguesa, as técnicas que exigem técnicas na cozinha portuguesa, não é? As compras, vejo muitas vezes compras em supermercados porque nos restaurantes muitas vezes fazerem compras até nos mercados produtores locais, não é? Quando se pensa em diversificação, pensa sempre em ir ao estrangeiro buscar uma receita ou uma planta. Eu falo, por exemplo, do tupinamba ou da excursioneira, que conheci cozinheiros que iam buscar isto à França e desconheciam que afinal isto sempre existiu aqui em Portugal, não é? E também esta monotonia, nós vamos às emendas dos restaurantes e encontramos sempre as mesmas entradas, sempre os mesmos pratos, sempre as mesmas sobremesas na generalidade, e até esta ideia de que transparece que o Alentejo, por exemplo, é doçaria conventual, em termos de doces, o Alentejo, em termos de gastronomia, é basicamente migas. E isto porque falta trabalhar e caminha-se para uma complexificação que eu lembro Joel Rebuchon, cozinheiro que faleceu, que dizia, à medida que fui envelhecendo, fui percebendo que uma boa cozinha são 3, 4 ingredientes de muito boa qualidade. E última nota, que então para não demorar mais, é o que é que será isto de inovar? Inovar é o quê? Inovar pode ser trazer coisas novas, vou buscar ao estrangeiro, ou pode ser também recuperar coisas que se perderam alguns, não é?
para o consumidor isto é uma novidade, é inovar. Pronto, eu não irei prolongar para não passar das marcas, está bem? Obrigado. Obrigada, mas vai haver oportunidade de intervir a seguir, Vítor, com os seus valiosos contributos. Eu, tal como tínhamos alinhado, ia passar a palavra aos produtores que temos presentes e a quem agradeço, ou reitero o meu agradecimento, que é tão importante estarem aqui e é tão importante aquilo que fazem para todos nós, em prol do nosso bem-estar. E eu respeito imenso e acredito que esta é a forma de abordar, é o respeito por quem produz aquilo que nos faz, aquilo que nós comemos e que contribui, como dizia o Vítor, somos o que comemos e o que assimilamos, não é? E, portanto, contribuem para o nosso bem-estar. Eu sei que o Rodolfo tem estado, íamos fazer uma tentativa, Rodolfo, de participar, porque tem estado com alguns problemas de som, portanto, tal como combinámos, se não conseguir ter som, por favor, dê-nos um sinal, ligamos pelo meu telefone e tentaremos encontrar aqui uma alternativa para o ouvir. Rodolfo, consegue ligar o microfone? Não, então eu vou ligar o Rodolfo e vamos ouvi-lo. Eu estava a conseguir ouvi-los, não sei se... Sim, estamos a ouvi-lo. Desligou o microfone, Rodolfo, já está novamente. Sim, conseguimos ouvi-lo. Liguei para ver se fazia algum reset. Conseguimos, mas estamos a conseguir ouvi-lo. Está a conseguir ouvir? Sim. Ótimo. O Rodolfo, antes de mais, ia pedir-lhe que se apresentasse e que apresentasse a sua produção e que nos fale um bocadinho da experiência com a restauração, se ela existe ou não, direta ou indiretamente, nos locais onde também distribui os seus produtos, e se não existe, o que é que podia melhorar para ela existir de um lado e de outro? Uhum. Eu estou situado no Ribatejo. A área total da exploração são quase 8 hectares. 1,5 hectare é dedicado à horticultura, 2 hectares são dedicados a figueiras. Depois tenho árvores dispersas de frutos e na mistura com as hortícolas produzo ervas aromáticas e medicinais que me ajudam no cultivo. Uma abordagem estratégica nesse sentido, de evitar os pesticidas. Eu sei que o Rodolfo, além de produtor, é também consultor e trabalha designadamente com restaurantes, embora com cariz um bocadinho especial, e o Rodolfo é engenheiro hortofrutícola, não é assim, Rodolfo? Eu não estou... Sim, não estou enganada. Não sei se quer partilhar um bocadinho da sua experiência enquanto consultor junto com restaurantes e como esta coprodução, como nós dizíamos, falávamos no programa, como é que ela existe e se ela existe? Existe esse tipo de relação, baseado nas premissas das condições locais, que passa pela utilização, haver água ou não, e depois a sua utilização eficiente, a fertilidade do solo e os cultivos adaptados às condições existentes. E no meio disto tudo faz muita falta a existência de animais domésticos, no caso galinhas, que vão fechar em si o círculo dos produtos que não estão em condições de consumo na cozinha, e manter muito do coberto vegetal anterior das plantas autóctonas. Se respeitarmos tudo isso, vamos ter no final uma produção equilibrada com a natureza. E foi o que tentei replicar, que tinha aqui, estou a replicar na Quinta do Craveiral, com o chefe Alexandre Silva. Claro que pedi ao chefe Alexandre Silva a sua lista de desejos, através dos catálogos que eu tenho com os viveiristas que trabalho, com os produtores de sementes. Uma cooperativa, o mais importante é uma cooperativa no sul de França, de pequenos produtores, cada um especializado em determinadas sementes e que comercializam em conjunto. Depois vou informá-lo se o processo foi informal, se seria possível ou não obter aqueles produtos sem muitos custos ambientais, algo bem adaptado.
e a partir daí começámos a produzir. Ainda existe alguma diferença entre as épocas em que são estabelecidas as ementas e a realidade no terreno. É suposto seguir na zona a partir de outubro, ser a zona das raízes e das coisas em termos dos menus. E não é bem assim. Nas nossas condições de clima, a situação não é bem essa. E aí não gera desperdício, porque produzem-se transformados, mas poderia gerar algum desperdício. De facto, não é por ter iniciado agora a primavera que já temos os produtos de primavera-verão disponíveis na nossa zona. Eles já existirão, porque o que eu aprendi é que nunca se pode dizer que não há determinado produto. Eles estão sempre no mercado, podem vir do outro hemisfério. Estarem lá em final de produção e nós estamos quase a atingir o início. E o que eu notei nas ementas dos restaurantes, e não foi só com este, colaborei também com outros, são muito fixas, não dão muita liberdade. E por vezes até se defendem um pouco como têm falta de liberdade, defendem-se em poucos produtos. Existem mais produtos disponíveis, mas jogam um pouco à defesa em produtos que sabe-se que têm datas mesmo marcadas de surgirem no mercado. Agora, de resto, tem sido muito gratificante a experiência, que eu vejo os produtos que saem da horta e da forma como são bem trabalhados na cozinha. E com outras abordagens, com outras texturas, com outros sabores. É fantástico, além da pegada ambiental. Estão a ser produzidos junto à zona onde vão ser consumidos. E é bom para o território, se não for só no meu caso não é em Lisboa, ao não ser em Lisboa, é levar riqueza às zonas do território que estavam mais desfavorecidas nesse sentido. Obrigada, Rodolfo. É uma delícia ouvi-lo, não só por tudo o que partilha connosco, mas também pelo som de fundo, por estar na produção. Foi tranquilizante a sua intervenção. Rodolfo, não muito fui à Natura obrigada. comprar Muito obrigada. Voltamos já certamente com algumas questões que possam surgir e eu passava a palavra à Liliana, a quem agradeço imenso o facto de termos até falado tão pouco e meia culpa e estar aqui disposta a dar o seu contributo e a partilhar também a sua experiência. E colocaria um pouco a mesma questão. Eu sei que a Liliana tem também produtos transformados e pedia que partilhasse como é que esta relação com a restauração acontece e como é que acha, quais as oportunidades, como é que acha que podia acontecer, ser ainda mais profunda no fundo. Se calhar convém eu apresentar-me um pouco. Por isso eu tenho... Sim, Liliana, falha minha, claro que sim. Sim, e entretanto eu estou neste grupo e também que percebi no início que existe desde 2018 e por isso acredito que já haja muito trabalho feito e que eu gostaria de... Não sei se alguém pode fazer tipo um briefing do que é que tem sido feito ao longo destes 4 anos, já é muito tempo. E qual Liliana, é o não sei, se quiser eu podia... Posso? Sim, ia passar-lhe a palavra, sim, precisamente, sim, e muito obrigada. O alimentar existe desde o verão de 2018, mas Liliana, estas discussões só existem, eu acho que talvez um ano, realmente não sei. Quem está a coordenar este grupo é a Inês Costa Pereira, do Circuitos Curtos, mas todos os vídeos estão disponíveis no site do Alimentar Cidades Sustentáveis, que temos um site, Alimentar Cidades Sustentáveis, nas atividades do grupo temático Circuitos Curtos estão lá todos os vídeos para visualização em qualquer momento, tá bom? E obrigada. Muito obrigada mais uma vez por ter salvo Cecília, por ter salvo aqui a discussão e obrigada por ser a nossa anfitriã hoje também, reitero o agradecimento. Liliana, mas relativamente à discussão, então, eu estou também muito do início e esta questão da restauração na verdade está a ser abordada e corrija-me alguém que esteja há mais tempo aqui, pela primeira vez
a restauração neste sentido, já falámos algumas vezes da restauração coletiva, a restauração mais stricto sensu, o restaurante mais clássico, até como o conhecemos, julgo não ter sido ainda abordado, portanto é tudo novo. Então, por isso, eu trabalho na agricultura desde 2008, mas eu sou engenheira alimentar e trabalhei em indústria e trabalhei muitos anos em restauração coletiva, como auditora. E depois meti-me na agricultura e na transformação de produtos agrícolas. Por isso, este tema da restauração, se estamos a falar, porque eu ia começar aqui a falar que restauração, parceiros como escolas, IPSS, alojamentos locais ligados a turismo, Canal Horeca num todo, não é? Portanto, podemos falar de uma cadeia de hotéis, como podemos falar de uma cadeia de restaurantes, como podemos falar de um restaurante individual, privado, regional. Quer dizer, restauração é extremamente lato, não é? E restauração também podemos falar de empresas, porque muitas empresas têm as suas cantinas, por isso restauração coletiva não é só escolas ou agrupamento de escolas, não é? Restauração coletiva é hospitais, é IPSS, é etc, não é? Até prisões. Prisões, eu já fui a prisões, já me calhou na rifa, por isso. O que eu quero dizer com isto é que é de facto um tema muito, muito grande. Sim, Liliana, então eu para orientar um bocadinho, e peço desculpa interrompê-la, iríamos sim afunilar para o sentido mais clássico da restauração, os restaurantes propriamente ditos, que também ainda assim, tem razão, podem ter muitas dimensões, pertencem a cadeias, ser independentes, mas de uma maneira geral, portanto, os restaurantes, gostaria que se pudesse dedicar-se mais a essa faixa. Os restaurantes por si só, estabelecer uma relação com eles, produtor, gerente do restaurante ou quem está responsável de compras, não acho que seja uma tarefa fácil, não é? Porque, e já estabeleci aqui já tive o meu termoço num restaurante aqui que gostou imenso do termoço, não é? Mas eu vou dar só este exemplo, se calhar não vou retratar assim um cenário muito feliz, feliz no sentido de que ele quis promover produtos locais, mas como são pessoas que trabalham têm muitas coisas para fazer, se eu não lhe entrego o produto na data em que ele me pede e não há qualquer previsão de quando, neste caso, no caso do termoço, balde de termoço, ele nunca me dizia, olha, é semanalmente, é quinzenalmente, não, era quando lhe terminasse o termoço. E depois ele queria logo a seguir o termoço, não é? Quer dizer, eu tinha que ter capacidades para me deslocar 40 km, que era 20 ou 30, era 15 para lá, apesar de ser em Castelo de Paiva, estamos a uma distância no total de 30 km, e então eu comecei-lhe a sugerir que ele viesse cá quando viesse às suas compras, porque ele faz outro tipo de compras, mas isso não foi aceito, não é? Então, ia uma mensagem, eu na verdade tinha aqui pronto, estou a dar aqui um exemplo que correu muito bem durante algum tempo, mas depois, como eu deixei de dizer que sim às necessidades imediatas do restaurante, ele arranjou outra solução. Ok? Mas continuo a relacionar-me com ele e até poderei vir a fazer pratos de termoço se tudo correr bem para as 7 maravilhas aqui das Montanhas Mágicas. Mas o que eu quero dizer é que a ligação direta não é assim tão simples, ainda por cima agora com os custos de transporte a aumentar. Eu sempre tive atenção aos custos de transporte, não é?
e tentar rentabilizar as minhas viagens e quando é que sai e quando é que não sai. Mas nem sempre se coaduna com restauração. Restauração é um mundo maluco, não é? Porque eles não sabem o que é que vão vender e o que é que não vão vender, e então aquilo, as compras e as vendas é um contínuo, enquanto que a restauração coletiva é mais fácil de definir necessidades de compra e estabelecer compromissos com base em vendas de histórico, não é? Num restaurante, dependendo do produto, e neste caso eu estava a falar de termoço, que é super, quer dizer, se tiver bom tempo, ele é capaz de vender 2 ou 3 baldes num fim de semana, se tiver mau tempo, se calhar meio balde ou um balde, não é? Quer dizer, por isso, é muito importante, na minha opinião, para qualquer tipo de restauração, na verdade, estas regras para mim, só que se calhar para umas é mais fácil e para outras não, mas porque também há restaurantes que trabalham à carta e há restaurantes que têm outro modelo outra abordagem, não é? Em termos, ou têm emendas do dia, pronto, porque quem trabalha à carta se calhar também pode ser mais fácil de trabalhar, pronto. Há aqui várias condicionantes de necessidade de produto, não é? Mas, independentemente do que seja, há sempre um trabalho de base que é necessário fazer com quem quer trabalhar com a restauração. Por exemplo, eu acho que é um público espetacular, mas eu desde que existo, que tento entrar de alguma maneira e não consigo. Não consigo. E tenho a sensação que um dos grandes problemas é eles estão habituados a ir a um sítio, ou a 2 no máximo, e tratam da sua questão no que respeita às compras. Eles não têm vida para terem 20 pessoas ou até 10, não é? Não têm vida para estar a gerir compras e pagamentos de tanto, quando estamos a falar de pequenos restaurantes, não é? Coisas mais locais. Acho que é preciso ter uma grande vontade de ter uma ação local, não é? Para mudar um pouco a forma de trabalhar. Então eu acho que se queremos de facto ter uma ação local ou de proximidade com restauração, também temos que ajudar, tem que haver um elemento agregador, algures, que pode vir através de uma associação comercial, ou pode vir através da Câmara, dependendo das câmaras que for, ou através de outra entidade, ou de uma cooperativa que se gere para abastecer restaurantes. Quer dizer, tem que haver aqui um elemento que vá ajudar as partes, que vá ajudar quer o produtor, quer o gerente de restaurante. Ainda semana passada eu fui aqui a um sítio que eu tenho a certeza e provei o hambúrguer vegan que eles têm lá, pronto, não vou fazer comentários, fui lá e falei do meu produto, ele disse, eu falei-lhe do produto e ele, ai que espetacular, mas eu só posso ir fazer a degustação na sua empresa, na melhor das hipóteses, daqui a 10 dias. Mas ele super interessado e bem capaz de pôr o produto lá direto. Mas há aqui uma dificuldade logística / comercial de fazer acontecer. E de reduzir as incertezas também para quem compra. Porque eu ponho-me muitas vezes do lado de quem está ali a ter que fazer comida para os outros, e estas pessoas não gostam de trabalhar com muitas incertezas, não é? E então é preciso definir necessidades de compra por produto e produtos de interesse para o potencial parceiro. Definir regras de compra e compromissos com os produtores. Definir plano B. Isto é, se o produtor, por alguma eventualidade,
porque ele não consegue às vezes dizer muito antes, no máximo 3, 4 dias antes, que às vezes consegue dizer dependendo do produto se tem ou não. Ter o plano B. Qual é o plano B? Qual é o plano B local? Não é? Ter planos B. Definir periodicidade de entrega com base na capacidade produtiva, isto é, fazer o produtor, que muitas vezes esse trabalho não é feito, que é quanto é que vai pôr à terra, qual é a estimativa de produção, quanto é que eu posso confiar, em quanto tempo para aquele produto. Quer dizer, isto é preciso uma equipita de gestão, não é? Que ajude na ligação entre as partes, para que de facto uma ação local funcione, não é? Porque quer queiremos, quer não, as grandes cadeias de hotelaria, as grandes cadeias de... E eu tento entrar aqui num grande hotel, eu sempre que ligo para lá eles ficam super interessados no produto, mas eles não conseguem dar atenção, só eu, se tivesse tempo, que não tenho, não é? Que não tenho, de ir lá, tipo, fazer uma ação comercial, de ser chata, não é? Ir lá com o meu produto, quer dizer, e eu não tenho essa possibilidade, infelizmente. Mas eles mostram sempre interesse no meu produto. Sempre. Sempre interesse. Só que há aqui algo que falta no meio, que possa agregar os interesses das partes. E não pode ser qualquer tipo de pessoas, têm que ser pessoas com alguma formação e alguma sensibilidade para ambos os negócios, isto é, quer o negócio que o produtor quer ter e quer viver, ou parte da sua vida quer que o rendimento saia dali, e quem está do outro lado perceber as suas dificuldades também e as suas necessidades e o que é que pretende com uma parceria destas. Por isso, é um tema difícil e a vida da restauração é uma vida muito difícil. E do setor de compras é um setor muita ansiedade, muito stress, e esta é a mensagem que eu quero passar. Não falo muito, apenas falo, o que eu falo aqui é que, apesar do interesse demonstrado por imensa gente nos meus produtos, há dificuldades logísticas de ambas as partes de que corra bem, não é? E neste momento tenho 2 alojamentos locais de turismo que têm restauração e que está a funcionar lindamente, porque um dos meus produtos faz parte da carta deles, e as pessoas saem de lá e às vezes antes de irem para Lisboa ou irem para o Porto, para as suas casas, vêm cá abastecer-se dos meus produtos, por isso tem uma ação de divulgação incrível. E depois também tem outro alojamento local em Penafiel que gosta de ter, isto é um alojamento local que aposta mais na alimentação tradicional, por isso na boa carne, etc, etc. Por isso não vendo tanto, mas gostam de ter uma opção vegan e optaram também pelos transformados que nós temos congelados. Já agora, Liliana, passo a publicidade, a marca dos seus produtos é Agrinemos, não é? Sim. E tanto produtos de tremoço e produtos transformados do tremoço. Do tremoço, sim. E depois também tenho fruticultura Sim, de pequena claro. escala. Sim, mas era sobretudo aquilo que se referia durante a sua intervenção. Não, era mas ao eu não tremoço, falei, é? acabei por não falar muito, peço desculpa, mas achei que, dada a experiência que eu tenho dos 2 setores, tem um potencial incrível, mas há um trabalho de gestão logística que é preciso construir, e para que e aí nesse trabalho de facto haver reuniões com parceiros que de facto demonstram interesse em fazer este trabalho com um grupo de produtores ou transformadores, mas tem que haver este elemento que vai ser muito chatinho
e que vai interagir entre as partes. E é engraçado que está aqui o Manuel da Câmara do Porto, e numa conversa que tivemos os dois eu dei-lhe a entender isto, que é, há aqui necessidade de haver elementos agregadores, elementos que agreguem e que ajudem as partes. Pronto, neste caso estamos a falar de restauração, mas também estamos a falar de consumidores diretos, isto é, relação direta consumidor-produtor, muitas vezes também precisamos de um elemento agregador. Muitas vezes pode ser necessário, dependendo do volume de consumidores que estamos a falar, precisamos aqui de um elemento agregador para que a comunicação flua e para que tudo corra bem. Que isso é o exemplo que eu posso dar das AMAPs, não é? Às vezes é muito importante haver aqui um núcleo para garantir que a comunicação flui e que tudo corre bem. Muito obrigada, Liliana. Voltaremos com certeza com algumas perguntas para lhe fazer. Eu própria já tenho algumas, e passava antes para continuarmos agora do ponto de vista do restaurante, pelo menos do restaurante que neste momento fisicamente não existe, mas vai existindo enquanto pop-up e que tem outras atividades e que tem esta característica especial da ligação direta com os produtores. Rui, tanto do Kitchen Dates, pedia-te, por favor, eu disse que iria ser a Maria no início, mas não faz mal, tínhamos combinado que seriam ambos, portanto, por favor, partilharias a tua experiência, apresenta-te um bocadinho antes e partilha esta tua experiência na mesma senda da relação com os produtores. Obrigada. Bom dia a todos, obrigado, Manuela. Obrigado pelo convite para estar aqui convosco esta manhã. Tive muito gosto também a ouvir as apresentações de quem já falou entretanto, do Vítor, do Rodolfo, da Liliana. Por acaso não tive a oportunidade de conhecer nenhum deles pessoalmente ainda, mas gostei muito daquilo que eu vi, até porque vai muito ao encontro do trabalho que nós temos feito. Não ouvi nada que me chocasse ou no qual eu não tivesse já pensado. Eu vou partilhar convosco uma pequena apresentação para também, antes de falar mais concretamente da questão dos circuitos curtos e do nosso trabalho nesse sentido, para pôr quem eventualmente ainda não nos conheça um bocado a par do que é que nós somos, qual é a nossa história, como é que chegámos até aqui. Como a Manuela disse, o nosso projeto chama-se Kitchen Dates, e uma pergunta que nos fazem muitas vezes é: como é que vocês estão tão focados num projeto altamente local e têm um nome estrangeiro? Mas na verdade este é um projeto que começou na Holanda e começou como uma série de mudanças que eu e a Maria, que é a minha mulher, fizemos na nossa vida. Vocês estão a ver a minha apresentação, certo? Conseguem ver? Okay. E na altura tudo foi explotado no início por uma ida ao supermercado, o supermercado mais popular na Holanda, e olhámos finalmente, nunca o tínhamos feito, para o rótulo do pão que andávamos a comprar e assustámos um bocadinho. Vimos muitos ingredientes, um deles era açúcar, alguns aditivos um bocado menos, se calhar desejáveis, do ponto de vista de quem quer ter uma alimentação mais limpa, mais cuidada, e começou aí uma série de mudanças na nossa vida que nos levou a descartar essencialmente produtos processados da nossa alimentação, com óbvia exceção para quando íamos a restaurantes, porque aí não controlamos em absoluto o que é que nos servem, e por outro lado também a fazer uma redução drástica até ao ponto de removermos por completo produtos de origem animal da nossa alimentação. No fundo queríamos, por um lado, ter uma alimentação mais saudável, por outro lado, reduzir a nossa pegada, o nosso impacto no planeta. E chegámos a um ponto, a imagem da direita é um pão feito por mim, em que começámos a fazer nós próprios tudo isso de raiz. E ainda na Holanda fomos desafiados por um casal amigo nosso a abrir a porta da nossa casa para começar a receber pessoas. A ideia era partilharmos aquilo que andávamos a cozinhar e por outro lado, passar também esta mensagem da preocupação que queríamos ter por um lado com a saúde, por outro lado com o ambiente. Nós hesitámos muito, mas decidimos fazê-lo e gostámos tanto dessa experiência que continuámos a replicá-la, primeiro ainda em Amsterdão, depois, porque regressámos a Portugal mais ou menos 6 meses depois de termos começado isso na Holanda, recomeçámos esse princípio, esse tipo de evento a partir de nossa casa, à mesa onde eu estou sentado,
aqui em Lisboa. E a coisa ganhou uma dimensão tal que nos fez dar um passo seguinte, e nós originalmente não tínhamos nada a ver com esta área, com o setor da restauração. Eu sou jornalista de formação, por exemplo, mas decidimos dar esse passo, mas queríamos acima de tudo que fosse uma casa, uma segunda casa, uma casa maior, com outras condições também para trabalharmos e para recebermos as pessoas, mas replicando mesmo os princípios que já tínhamos de trabalhar produtos essencialmente de produção biológica certificada, 100% vegetal, na altura era maioritariamente local, não era 100%, e já com uma preocupação grande em evitar o desperdício, mas não havendo esse compromisso absoluto. Mas à medida que fomos lendo cada vez mais sobre o assunto, fomos estudando cada vez mais, fomos contactando com outras pessoas, com outros projetos, chegámos à conclusão que, ok, se vamos avançar para uma nova fase do nosso projeto, vamos assumir um compromisso ainda maior. E uma das bases desse compromisso foi chegarmos à conclusão que, de facto, estávamos perante uma emergência naquilo que diz respeito ao desperdício alimentar, e decidimos, ok, vamos fazer alguma coisa quanto a isso, não só na perspectiva da nossa operação propriamente dita, mas também numa perspectiva de educação de quem contacta connosco de alguma forma. E assumimos então um duplo compromisso, de trabalhar sem caixote do lixo, outro de trabalhar exclusivamente com ingredientes de origem 100% local, e já vamos ver o que é que nós entendemos por isso, e também biológicos. Pronto. Para responder à primeira questão de como fazer sem caixote do lixo, definimos 3 princípios. Tudo o que entrasse pela nossa porta tinha de ser consumido, reaproveitado ou transformado em composto. Consumido, acho que toda a gente entende o que é que eu quero dizer. Reaproveitado, para nós, está excluída aqui a reciclagem, na verdade, ou seja, sempre quisemos ir ainda mais além nesse sentido e não recorrer à muleta da reciclagem, simplesmente ter sempre um destino que valorizasse ainda mais qualquer coisa que não fosse consumida, seja por não ter sido de facto aproveitada pelo consumidor, mas falemos, por exemplo, de embalagens ou de outro tipo de materiais que chegasse até nós e que pudéssemos transformar em algo diferente. E por último, transformar em composto. Ora, como é que se pode fazer compostagem num contexto de restauração? Uma opção, obviamente, é ter um produtor a quem entregar a matéria orgânica que depois é transformada por esse próprio produtor em composto. Outra é recorrer a um outro tipo de solução, que foi o que nós fizemos, que foi arranjar uma compostora elétrica, que no fundo, num ciclo de 24 horas, transforma a matéria orgânica em composto. No fundo é uma aceleração do processo natural através de esse equipamento mantém a temperatura, tem pás que fazem rotação da matéria orgânica continuamente e tem uma cultura microbiana que faz esse processo acelerado. E o que resulta no fim é um composto em muito idêntico àquele que se consegue naturalmente num ambiente mais natural, chamemos-lhe assim, e que numa fase inicial estava a ser encaminhado para alguns dos produtores com quem trabalhamos, no fundo fazendo essa lógica de economia circular, não é? Desde receber o produto do produtor até devolver-lhe o composto para ele utilizar novamente na terra. Num segundo momento, como estabelecemos um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, começámos a usar esse composto também numa pequena horta a 500 metros do restaurante. Mas então, o que é que nós definimos por local? Nós olhámos um bocado à nossa volta para tentar perceber o que é que de facto existe, estando nós em Lisboa, o que é que de facto existe à volta, num raio mais próximo, e até onde nós teríamos de ir para encontrar alguns dos ingredientes que nós considerávamos mais essenciais. E por essencial aqui nós temos uma definição muito, muito flexível, porque nós, em teoria, nem sequer estabelecemos para nós próprios, não, temos mesmo de ter isto. Não, vamos ser razoáveis e vamos definir aqui 2 raios. Definimos um raio de 50 km para os produtos frescos, que nos pareceu o mais lógico e o mais razoável possível, que nos permite chegar a produtores que estão ali sensivelmente na zona de Torres Vedras, pensando para cima, e para baixo, sensivelmente à zona de Setúbal. Obviamente que 50 km também já apanha muito daquilo que está no rio e no mar, e quando falamos do raio seguinte, 500 km, é um raio que na prática é muito pouco eficiente
porque se olharem para o mapa, se calhar metade do raio corresponde a mar, e para todos os efeitos a única coisa que nós temos que é produzida num modelo diretamente associado à água são as algas que vêm de Aveiro. Como trabalhamos sem produtos de origem animal, também não há peixe, por isso metade deste raio é um bocado inútil. O raio também apanha a região de Espanha, ou uma parte de Espanha, mas honestamente nós nunca encontramos, até este limite, nunca encontramos em Espanha algo que valesse a pena ir até lá e que não encontrássemos em Portugal. Por isso, essencialmente, temos trabalhado sempre com produtos de Portugal continental, e aqui este mapa não sendo absolutamente completo, porque há coisas que eu acho que não estão aí, e incluindo também coisas que não são alimentos, como conseguiram ver, representa de uma forma bastante fiel aquilo que nós temos vindo a fazer, ou seja, dá para perceber que o grosso dos nossos produtores está, de facto, na região de Lisboa, mas para outros ingredientes que, de facto, não existem nesta proximidade, fomos um pouco mais longe. O exemplo mais distante é o da castanha, que vem de Chaves, mas também há alguns outros exemplos, como a amêndoa, como também a alfarroba, por exemplo, vem do Algarve, ou a alcagoita, mas, no fundo, aquilo a que nós chegámos, a conclusão que nós chegámos foi que produtos frescos, ou seja, hortícolas do dia-a-dia, e a grande parte da fruta conseguimos nesse raio de 50 km, para coisas como cereais, frutos secos, leguminosas e uma outra coisa um pouco mais fora desse espectro, iríamos até esse raio de 500 km. Obviamente que quando nós pensamos em trabalhar desta forma, ou seja, 100% local, 100% biológico, 100% vegetal e sobretudo diretamente dos produtores, e também respeitando esta lógica dos recipientes reutilizáveis, isto implica adotar um modelo operacional que depende muito da flexibilidade, e indo também ao encontro daquilo que a Liliana estava a dizer há pouco. Nós nunca definimos um menu sazonal, fosse ele alterado 2 vezes ao ano, 4 vezes ao ano. Quer dizer, nós podemos argumentar que existem 4 estações, mas a verdade é que dentro de cada estação há inúmeras mini-estações que chegam a ter implicações na produção de semana para semana, e como tal nós sempre definimos menus semana para semana, inclusive chegámos a mudar menus mais uma vez por semana, de acordo com o feedback que íamos tendo dos produtores. E esse processo, da mesma forma que os restaurantes e os consumidores são relevantes, são atores relevantes na perspectiva da produção, os produtores também têm de ser relevantes na perspectiva da construção da oferta dos restaurantes. Não é simplesmente eu defino, ok, vou fazer um prato que leva berinjela. E se o produtor com quem eu trabalho normalmente não tem berinjela, meus amigos, vou à Macro, vou onde for e arranjo a berinjela. Não, ok, quero fazer um prato, honrar os ingredientes que estão na época. Vou falar com o produtor e o produtor vai dizer-me, olha, neste momento tenho isto, se tudo correr normalmente, pensando no caso da berinjela, se tudo correr normalmente, tenho berinjela durante 2 ou 3 meses, por isso podes contar mais ou menos com isso nos próximos 2 ou 3 meses. Se quiseres ir mudando alguma coisa, mudas, se não quiseres não mudas, mas sabes que contas essencialmente com isso. Mas depois acontece qualquer coisa em termos de fenómenos ligados ao clima e o produtor de repente perde a berinjela que tinha. Paciência, muda-se, faz outra coisa. É um processo que requer muito mais trabalho criativo, muito mais adaptabilidade, mas é um processo que se consegue perfeitamente fazer quando existe essa boa vontade. A Liliana dizia também que há muitos restaurantes, ou muitos donos de restaurantes, que estão muito focados em trabalhar essencialmente com um só sítio onde vão buscar toda a sua matéria-prima, ou no limite alguns distribuidores que lhes fazem chegar, que no fundo asseguram todas as suas necessidades. Nós chegámos a trabalhar em simultâneo com 40, 50 produtores, que é uma coisa impensável para a maioria dos restaurantes, mas a meu ver é a única forma que me faz sentido de trabalhar, porque é aquela que me assegura, por um lado, uma total rastreabilidade do meu produto, e por outro lado também me permite ter
certezas quanto à confiança que eu posso depositar naquilo que estou a servir aos meus clientes. Para vos dar ainda nesta lógica deste trabalho que temos feito, e pegando no último ponto aí do slide dos recipientes reutilizáveis, este também foi um processo que exigiu um trabalho muito intenso com os produtores para perceber de produto para produto o que é que era mais adequado em termos de transporte, em termos de recipiente para transportar. Como é óbvio, os hortícolas, a maior parte dos produtores já está mais do que adaptado a trabalhar com aquelas caixas, sejam elas de cartão ou de plástico, que vão e vêm, aí nunca houve qualquer tipo de problema, mas para outros produtos, para outros ingredientes, punha-se de facto essa questão. Por exemplo, no caso do azeite, a maior parte dos restaurantes, quando compra azeite, ou compra garrafas de vidro ou compra garrafões de plástico de 5 litros, que todos os produtores com quem eu falei me dizem é muito difícil nós reutilizarmos estes garrafões, sobretudo por uma questão de higiene. Tem sempre algum receio de que haja alguma espécie de contaminação, e lavar estes recipientes, estes garrafões, também é um processo que exige uma utilização muito intensiva de água e de detergente, e até hoje ainda não encontrei um estudo que me permitisse ter uma resposta do que é que seria mais sustentável, usar novos garrafões e reciclar os antigos, ou efetivamente lavar estes para voltar a utilizar. Mas nós, com um produtor, chegámos a esta conclusão, que podíamos ter uma cuba de inox que ia e vinha entre nós, que era mais facilmente higienizável e que responderia a este problema. Aquela cuba que está aí na imagem tem 15 litros, capacidade para 15 litros, e nós aí conseguimos resolver, ainda por cima o produtor com quem circulava esta cuba também tinha outros ingredientes que nos interessavam, sobretudo leguminosas e cereais, ou seja, coisas que também têm um volume substancial, e com isso criámos um bom ciclo de trabalho com eles. Um outro exemplo, num outro espectro um bocadinho diferente, eu há pouco já falei da castanha de Chaves, essa saca de serapilheira que está no lado direito, nós falámos com o Afonso, com o produtor de castanha, e explicámos como é que nós gostávamos de trabalhar, e ele, não tem problema nenhum, nós resolvemos isso. E ele foi bastante minucioso nesta colaboração, porque não só enviou-nos essa saca de 25 kg de castanha em ótimo estado, como dá para ver ali em cima um pedaço de cartão que eu acho que ele cortou de uma caixa de cartão velha que tinha lá, e escreveu a lápis, porque no raciocínio dele lápis será melhor do que usar caneta, por isso vou escrever a lápis. E depois, para enviar, como ainda por cima ainda era uma distância substancial, não é? De Chaves a Lisboa são 450 km, talvez, mais coisa menos coisa, foi ao terminal dos autocarros, pôs na rede expressos e enviou para Lisboa, e nós fomos aqui a Sete Rios levantar a saca. Obviamente que isto não é viável para toda a gente a toda a hora, nem de toda a maneira, mas é um exemplo de como essa flexibilidade de parte a parte permite resolver às vezes coisas que são verdadeiros problemas. E nós também, pegando em mais uma coisa que a Liliana disse, nós sempre fomos muito flexíveis com os produtores em relação a entregas, ou seja, para nós conseguirmos fazer um bom trabalho e um trabalho consciente, também temos de ter a noção dos constrangimentos que existem do lado do produtor, e por isso nós também fizemos questão de os visitar praticamente todos, porque ao perceber as dores do produtor também é muito mais fácil nós termos a capacidade de ter essa adaptabilidade, porque ok, eu percebo que hoje não foi possível para ti, por estas inúmeras razões, fazer-me chegar o produto que me fazia falta. Ok, eu vou tentar resolver a situação de uma outra forma, e daqui a 2, 3 dias, quando for, logo me faço chegar este produto. E isso, quanto a mim, sempre foi um aspecto crucial. E porque tenho aqui mais algum, este slide acaba por não ser especialmente relevante, essa experimentação, e sobre como nós, em grande medida também, fomos sempre ajudando produtores a escoar produtos através de técnicas de conservação que permitissem
suspender, não é, estes alimentos no tempo. Obviamente, e pensando no mapa que nós mostramos, trabalhar exclusivamente com local e com local, com a definição que nós adotámos, implica não ter uma série de produtos, desde logo produtos das ilhas, não é? Como é o caso da banana da Madeira, mas também não ter café, não ter chocolate, não ter caju, não sei lá, uma série de especiarias, uma série de alimentos que nós estamos habituados a ter na nossa dieta, e isso levou-nos a desenvolver algumas soluções, como é o caso deste café de centeio, que aproveita ainda os pedúnculos das vagens da alfarroba e os pedúnculos do figo para criar assim uma bebida um pouco diferente em termos de ingredientes, mas que dá aquele aconchego no final de uma refeição que nós procuramos no café. E só para terminar, para mostrar também que esta noção de colaboração com produtores locais se estendeu não só aos alimentos em si, mas também a outros aspectos do restaurante. Aqui neste slide aplicam-se sobretudo as duas imagens da esquerda, os guardanapos que foram feitos com desperdício têxtil local e feitos por uma artesã local, e a mesa, nós tínhamos uma mesa comprida, única, e uma mesa que foi feita com desperdício de madeira de restaurantes, de um marceneiro que faz mesas para restaurantes em Lisboa, faz muitas outras coisas, mas fez muitas mesas, inclusive para o Alexandre Silva, de quem o Rodolfo já falou aqui. E depois a imagem da direita é o equipamento que nós tínhamos na casa de banho, que aproveita a água de lavar as mãos para descarga do autocolismo, que é uma coisa que eu acho que devia ser obrigatória em todo o lado já, mas também por isso precisava de ser mais barata do que aquilo que é. E só para terminar, e fazendo aqui o ciclo também completo em relação àquilo que a Manuela disse no início, nós optámos por fechar o restaurante durante a pandemia, porque sempre tivemos, e voltando à ideia inicial da partilha à mesa, de juntar estranhos à mesa e ter esta experiência, a pandemia roubou-nos um bocado isso, ou roubou-nos por completo isso, e forçou-nos a ser exclusivamente um restaurante, que nunca foi algo que nós quiséssemos, e como tal nós optámos, pelo menos para já, não fecha a porta a nada, mas pelo menos para já, a não ter o restaurante e a ter outro tipo de impacto, ou procurar ter o mesmo impacto através de outras formas. Uma delas é a educação, ou seja, damos muitos workshops, palestras, cursos por aí fora. Outra é através de eventos onde continuamos a pôr estes princípios em prática. Ainda há uma semana e meia há 2 semanas fizemos um pop-up, ou seja, estivemos durante um fim de semana aqui em Lisboa a servir novamente comida, mas também fazemos eventos para empresas, sejam jantares, sejam atividades de team building e por aí fora, e também ajudamos outros negócios a adotar este tipo de princípios de acordo com as suas necessidades também. E no fundo é essencialmente isso que eu tinha para contar hoje. Obviamente que estou disponível para responder a todas as perguntas que existem, mais algumas. Muito obrigada, Rui. Nós não fechamos o ciclo aqui, porque tivemos os nossos produtores, como dizia no início, não inclui todos os produtores, mas os nossos produtores, o nosso restaurante, porque infelizmente houve outras pessoas que não conseguiram participar. E agora temos a parte dos consumidores. Já agora gostava só de deixar aqui, o Rui fala em educação, também é muito importante. Eu tenho responsabilidades acrescidas nessa área por trabalhar na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, que pertence a uma rede de 12 escolas espalhadas por todo o país, e na verdade estes princípios estão já a ser passados aos nossos alunos. Nada é perfeito, mas fazemos todo o esforço para estes princípios serem passados aos nossos alunos, e agora, portanto, para, digamos, fechar o ciclo, passaríamos aos consumidores, mas propositadamente, e agora até Vítor pedia que intervisse neste sentido, portanto, passamos aos consumidores, não é? E os consumidores somos todos nós. Somos todos nós, precisamente, é isso mesmo. Esquecemos muitas vezes disso. Enfim, eu provavelmente, antes do meio-dia tenho que terminar e, portanto, se calhar vou introduzir também aqui algumas notas para espicaçar e depois, enfim, se calhar não poderei ficar até o fim. Mas o consumidor, isto é uma posição um pouco difícil, porque eu vou tentar
pôr aqui também o que é que as dificuldades, digamos, as limitações que o consumidor tem, não é aquele, não, enfim. O desconhecimento do território é claramente uma das situações, um dos aspectos que me preocupa mais, mas isso também afeta de facto também muita da restauração também, não é? Este desconhecimento da sazonalidade, se eu vos transmitir que até na Universidade Sénior muitos dos idosos já nem sabem o tempo dos produtos, não é, certo? O tempo também já mudou, o clima também já mudou, mas já ninguém sabe muito bem, habituados a fazer compras nos supermercados, não é? E de facto também há uma falta a gastronomia tem sido menorizada, os sabores têm sido menorizados, o palato tem sido menorizado, não é? Hoje em dia há sempre um jornal que nos dá uma informação e nós seguimos-la, há uma televisão que dá uma informação e nós compramos e vamos atrás disso. E tem que se apostar nas escolas, na educação do gosto, os sentidos todos pô-los a funcionar, não é? E ensinar isto. Depois há uma falta de informação e de formação. Veja-se, por exemplo, as rotulagens, os rótulos são intragáveis, ninguém percebe o que é um rótulo. Dizem muitas vezes os meus alunos, professor, isto aqui não há sal, não há açúcar, desculpem, por exemplo. Então vamos lá ver o que é maltose, o que é sacarose, o que é sucrose e outras coisas que tais, não é? Quando nós encontramos enchidos que levam açúcar e bolachas que levam sal, o que é que nós podemos esperar? E, portanto, as pessoas, de facto, falta até a rotulagem, os consumidores estão desligados disto tudo, estão à espera que alguém lhes diga o que devem comer, o que está na moda, o que faz bem à saúde, o que é diferenciador, o que lhes dá um estatuto diferente, e, portanto, esta história das modas, e depois algumas... Eu sou defensor muitas vezes que o próprio restaurante devesse ter um livro de reclamação para reclamar sobre os consumidores que lá vão e pedem coisas fora de tempo e fora da época, não é? Certo? Portanto, está tudo na mão do consumidor e muitas vezes o restaurante apanha com cada disparate ali. Tem sido dado uma importância muito reduzida à alimentação, tanto que se vê que se poupa na alimentação, mas compra-se um telemóvel de topo de gama, um carro excelente e continua a poupar-se. Portanto, isto é um pouco o perfil do consumidor português. A iliteracia alimentar é enorme, mas podemos também falar de iliteracia política, de iliteracia digital e nunca mais pararíamos. Portanto, mas isso também não é o nosso âmbito, não é? Não é. E depois esta história dos pânicos. Hoje em dia, quando a fonte de informação é sempre a televisão, unicamente a televisão, geram-se pânicos terríveis, enfim. E aqui eu tinha só algumas notas também para vocês. Eu acho que é essencial, a ementa é essencial. E é essencial, como na altura do abastecimento às cantinas escolares também disse isto, que a ementa é essencial, é com a ementa que se altera, também é com a ementa no restaurante que se altera. O planeamento das ementas, a ligação das ementas ao que os produtores podem produzir ou não, a explicação da ementa ao consumidor, isto é fundamental, mas não é isso que se vê muitas vezes, não é? E de facto acho que é fulcral a ementa. Depois há aqui algumas notas que eu gostaria de, e como vos disse que provavelmente terei que sair mais cedo, há aqui algo que é importante e não só dos consumidores, mas esta história da criação da comunidade do alimento, em que todos têm a mesma importância, em que há um conhecimento mútuo, em que todos participam nisto. Há aqui outra história que é de facto, e tem a ver um pouco com os produtores, que é a história de trabalharem na vertical, na cadeia alimentar, nesta cadeia que liga os produtores à restauração e aos consumidores, trabalhar verticalmente, mas também na horizontal, eles ligarem-se entre si, e isso não existe, não é? E uma ligação forte ao território, isto é um problema que existe, é transversal, e aí os consumidores claramente não sabem, não é? Há aqui algumas outras notas que digo-vos não têm só a ver com o consumo, mas também liga lá, que é de facto este desconhecimento do que são as variedades tradicionais e da importância que as variedades tradicionais têm para combate às alterações climáticas e para, de facto, na poupança da água e de outros impactos ambientais. Eu queria, por exemplo, falar nos 3 Ps, que qualquer coisa que tenha a ver com a alimentação deve preocupar-se com estes 3 Ps, a paisagem, o território, com as pessoas e com os produtos. Mas também poderia pegar em 3 S's. No sabor, a comida tem que ter sabor, não é? Mas tem que ser saudável e tem que ter sustentabilidade. E quando nós falamos em sustentabilidade, esquecemos que não é só a ambiental. Temos que cumprir regras e leis que muitas vezes são insensíveis, portanto há uma sustentabilidade jurídica. Temos que ter uma sustentabilidade económica ou comercial. Eu não posso não vender, senão se não vendo, fecho, não é? Eu tenho que ter uma sustentabilidade de qualidade, os produtos têm que ter qualidade, não é? Tem que ter uma sustentabilidade gastronómica, o restaurante não pode, por muito que procure circuitos curtos, se não tiver variedade, a emenda é monótona e isso também poderá afastar determinado tipo de consumidores, não é? Uma sustentabilidade em termos de matéria-prima, da preferência da matéria-prima, da mão de obra, por aí fora, não é? Só 2 ou 3 notas mais, desculpem, que é
Isto é muito importante para que nós estejamos presentes. Por exemplo, os produtores podem um dia, por que não, se associarem a criar uma marca territorial, não é? Que isto um produtor tem que garantir o fornecimento, como o restaurante também, o fornecimento, garantir fornecimentos, não é? Garantir qualidade, garantir homogeneidade, que é algo que infelizmente os consumidores não percebem, que os frutos não devem vir todos calibrados, os alimentos é a mãe natureza que os dá, não é? E portanto isto é importante, que nestes processos de circuitos curtos levem os consumidores a conversar com os cozinheiros, com o restaurador, com a restauração, mas também a visitar os produtores para perceberem, porque os consumidores são no fim de contas o último, o mais importante quase, porque é aquele que compra, mas se não for esclarecido, se não for elucidado, pedem corretamente e vai deformar tudo o que é montante, porque ele ao pedir produtos fora da época vai fazer com que o restaurante se calhar tenha que os pedir ao produtor, e o produtor diz, olha, eu estava a fazer isto, era tradicional, deixei de o fazer, vou instalar uma estufa, vou arranjar outras variedades, outras formas, porque quero responder ao que o consumidor exige, não é? E portanto, isto é fundamental, trabalhar com todos os intervenientes, mas eu acho que é fundamental, de facto, dar formação e educar os consumidores, sobretudo desde a mais tenra idade, certo? Só acho que são mesmo a última nota, e é esta história das crises que nós vivemos aqui. E estes circuitos curtos podem claramente, e nós temos que explicar isto aos consumidores, porque são eles que compram, isto é uma forma de nós combatermos as crises. E falo-vos das pandemias que agora nos assustaram a todos e que estiveram aí, mas também das guerras que agora estamos a viver e de outras austeridades. Recordo que Portugal, nesse aspecto, tem já uma tradição recente de estar envolvido em crises. Temos austeridade. Se o país não tem dinheiro para comprar, não há despensa. O que é que vamos fazer? Portanto, o consumidor tem que perceber isto, tem que perceber que um país que produza, que tenha alguma soberania alimentar, é um país que resistirá melhor e que terá um território ocupado, menor desertificação, comunidades felizes por aí em diante, certo? A última nota mesmo final, não esquecendo da agricultura familiar, não é? E não esquecendo que esta proximidade contribui para uma maior coesão social, não é? Certo? Isso é importante para resistir às crises, mas também torna menos complexo tudo isto, menos intermediários, maior rastreabilidade, menores custos, um preço mais justo. Pelo menos eu percebo que o preço não fica nos intermediários todos, mas o preço eu estou a pagar ao produtor diretamente, não é? E portanto menos embalagens, menos desperdícios, por aí afora, e também, enfim, um desenvolvimento local e rural. Nós queixamos neste país que temos tudo concentrado no litoral, e um país só tem futuro se não tiver uma população só à beira do mar, depender do estrangeiro para se alimentar, não é? Portanto, são algumas das notas, não é? Está bem? Peço desculpa, mas eu estou a acelerar. Okay. Obrigada, Vítor, não há problema, até porque ainda estamos perfeitamente, estamos no tempo do debate e esse foi também já um importante contributo. Então, para cumprirmos e, como dizia, devolvendo agora a palavra a todos nós que somos consumidores, iniciaríamos as questões de perguntas e respostas e peço que, pronto, como estamos numa sessão Zoom, então que a mãozinha, ou levantar a mãozinha possa funcionar para as questões. Quer aos nossos produtores, quer ao Rui Catalão, enquanto aqui um representante do projeto especial de restauração. Desculpa só, Manuela, peço só desculpa, só tinha aqui uma nota para dar, peço desculpa, em termos de restauração esqueci-me, Já agora, Vítor, eu ia pedindo que, enquanto então o Vítor termina, que possam mostrar interesse o interesse em participar. Obrigada. É que isto para a restauração é importantíssimo, porque eu, ao apostar em produtos do território, eu caminho para uma diferenciação do meu negócio, do meu restaurante, não é certo? Não é? E também para a diversificação, porque cada época vai dando os seus produtos, posso ir visitar aquele restaurante pelo menos 4 vezes no ano e vou ter 4 emendas, pelo menos, se não forem muito mais, como disse ali o Rui, de facto é isso, não é? Essa situação. Depois esta ligação ao território, não é? Permite ter uma comunidade feliz ao meu lado, não é? Mas isso implica que as emendas estejam, como vos disse, sejam sensíveis a isto. E depois dar uma maior informação aos consumidores. Quando eles consomem, eu lembro de ir a restaurantes em que tinha uma emenda e que explicava a proveniência de cada alimento, as castas do vinho, isto é importante, os consumidores cada vez mais quererão isto, não é? E depois uma nota final é que os restaurantes podem ser agentes importantes de mudança, de consumos e de defesa do território, certo? Ok? Das comunidades locais. Pronto, finito. Verdade. Além de contribuir para a biodiversidade, também ao diversificar
as emendas e as opções disponíveis, e como dizia, sim, estamos na era do storytelling e pode tão bem ser aproveitada nesta ligação entre produtores e restaurantes. Então, eu não estou a ver e peço desculpa, peço ajuda a Cília, não sei se consegue ver, mas eu não vi nenhuma manifestação de perguntas, então se calhar poderia... Então, eu devolveria talvez os comentários do Vítor aos nossos convidados, e eu tinha uma questão muito específica para a Liliana, porque falou em agregar, haver aqui um elemento agregador, e perguntava como é que vê a fazer-se, que entidade vê e que tipo de ação vê a fazê-lo, Liliana, e só esta questão específica, e devolveria as notas do Vítor se quiserem comentar, senão também tenho mais questões. Quem é que eu vejo a fazê-lo? Sim, que tipo de entidade é que lhe parece que seria, Eu aqui, uma vez que defende... coloquei de facto, ou por exemplo, um dos departamentos de uma Câmara, por exemplo, a parte da educação, por exemplo. Porque, na verdade, se olharmos um pouco para as apresentações e para o que o Vítor disse, para o que o Rui disse, isto toca imenso na educação. Imenso, porque estamos aqui, eu que trabalho na área alimentar desde 2002, estar a ouvi-los nós estamos perfeitamente contra a corrente, não é? Porque, por exemplo, um restaurante que esteja no Geoparque da Arouca ou que esteja numa zona como estas, as pessoas vêm atrás dos mesmos produtos sempre, não é? É a carne arouquesa, é o cabrito, quer dizer, e o que é que acompanha estes pratos? É uma salada. Então, nós queremos alterar os hábitos de comer salada, vamos pô-los a comer outro legumes tipo de salteados, por salada. exemplo, os Quer que eu dizer, temos que entender um pouco como é que isto se implementa, não é? Porque tanto se fala em preservar os sabores e as tradições, como se fala de um momento para o outro que em vez de comer uma salada de alface com cebola e cenoura, vamos querer introduzir outros alimentos que nunca fizeram parte da dieta alimentar das pessoas desde que existem. Por exemplo, o meu pai não come alho francês, um estofado de alho francês, não come um estofado da selga, não é? E claro, estamos a falar de uma pessoa de 80 anos, mas podemos falar com uma de 60 e 50 e pensa igual. Por isso estamos a tentar mudar aqui bastante, não é? Claro está que se estivermos a falar já de pessoas na casa dos 20, 30, já isto, quer dizer, já estão a levar com o Covid, já estão a levar com outro tipo de informação nas escolas, já se festeja verdadeiramente o Dia da Terra, quer dizer, já se fazem ações, quer dizer, mas ainda há aqui um trabalho muito grande, então poderia Então a ser... solução estaria na educação, Liliana. Sim, a educação é de facto a ferramenta mais poderosa e eficaz, e isso está mais do que divulgado em E agora, estudos de imensas instituições. como é que essa educação entra em ação, não é? Porque não podemos só estar na conversa, não é? Por exemplo, eu falo, dou o meu exemplo, não é? Quer dizer, houve aqui uma transição de 10, 15 anos. Eu, se calhar, demorei 5 anos a introduzir quinoa na minha alimentação, não é? E outros, não é? Quando eu estou a falar de quinoa, falo de trigo sarraceno, falo de batata doce ainda custa, tenho de vos dizer, não é? Por isso, quer dizer, e sou eu que estou aqui a agricultar e a tirar as coisas da terra, por isso, e mesmo em termos de frutas, esta questão do calibre, ainda vá que não vá. Agora, as crianças estão habituadas a maçã, pera, tangerina, laranja, maçã, pera, tangerina, laranja, e depois
muito raramente levam com morangos nas escolas e muito raramente, quer dizer, isto tem que se alterar cadernos de encargos, não é? Isto tem que se alterar a base, não é? Nós estamos a falar aqui de um tema super vasto, não é? E então, para mim, de uma perspectiva mais da educação, pensaria nisso, a Cecília quer falar. Sim, a Liliana terminou? Não, pode Não, continuar. ainda não. Só termine, por favor, só a ideia. Numa visão um pouco de gestão e comercial, que para mim tem que existir, porque o trabalho que é feito pelo Rui, que é incrível, e pela companheira, o bem-aja existirem projetos desses, mas não podemos descurar todas as outras pessoas que existem já no mercado e que se calhar não fazem diferente porque não sabem fazer diferente e precisam de ajuda, não é? E por isso, de facto, nós queremos introduzir coisas novas, temos que lhes ensinar, temos que conseguir de alguma forma os cativar e interagir com eles, porque na verdade cada um tem o seu conhecimento e tem a sua experiência e às vezes está muito entranhado com a educação que tiveram e com toda a sabedoria que têm da vida que tiveram, não é? E que também não deve ser descurada. E por isso também penso em associações comerciais, porque eles querem mesmo promover as coisas, mas às vezes não têm recursos. E por que não? Por que não um financiamento a sério nesta área? Mas para gerar economia, isto não é para brincar, é para gerar economia mesmo, não é? É porque às vezes esquecemos essa parte. Para gerar economia, tem que haver comunicação, tem que haver marketing, tem que se ajudar quem cá está e não tem recursos, que é o que acontece com a Associação Comercial de Paiva, o que eu sinto é isso. Eles podem ter muita boa vontade, mas são 1 ou 2 quando deveriam ser 6, por exemplo. Não é? As cooperativas é depois deste trabalho feito. Se às vezes se entrarem já, podem entrar na falência, depende. Por isso é preciso, não sei, mas poderá haver outras soluções. Obrigada, Liliana. Cecília, quer Sim, então, se faz favor. Bom, aqui um bocadinho tentar um pouco provocar o debate. Eu acho que foi a semana passada, estava a ler a revista das edições do Gosto, que os chefes da restauração devem conhecer, que eu nem conhecia muito profundamente, e davam uma entrevista à atual dona, salvo erro, da Tasca, a Tasca da Ribeira, que fica no Porto, que é uma instituição muito conhecida, e ela dizia: não posso dar, é provocação e é para vocês comentarem. Não posso dar ao luxo de ter comida sazonal porque o turista vem comer o rabo de boi com agriões durante todo o ano. Portanto, isto é uma provocação para vocês comentarem. Esta questão da educação é realmente extremamente importante. Eu queria dar aqui 2 exemplos. Também numa experiência que tive a oportunidade de constatar, que era a questão do desperdício alimentar. Em França, o desperdício alimentar que é conduzido para a alimentação dos refugiados e que lhes é doado, e, por exemplo, cruzando um bocadinho com o que a Liliana estava a dizer, os refugiados não conhecem a endívia. Então, obviamente, que quando estávamos a colar nas doações, as endívias, ficavam montes de endívias, que me custava imenso, porque adoro endívias, mas que, obviamente, um refugiado que vem da Síria não sabe cozinhar a endívia, não lhe diz nada, portanto, aquilo é um alimento que vai ser repisado e vai continuar no desperdício alimentar continuamente. E uma coisa, esta questão da educação, também queria colocar a questão a todo este público que está aqui hoje: quem é que deve fazer a educação? São realmente as cooperativas? É uma associação nutricionista ou é o Estado? Acabou de sair uma lei na Inglaterra em que
todas as empresas de restauração com mais de 250 empregados, e são imensas, porque nós estamos a esquecer que existem N cadeias alimentares e que a maioria da alimentação é consumida no âmbito dessas cadeias alimentares, são obrigadas a colocar as calorias dos alimentos online, junto nos stands de exposição dos alimentos, nos menus, etc. E garanto isto porquê? Porque há uma campanha de redução da obesidade junto da restauração, e garanto-vos que é completamente assustador, porque ver que uma fatia de bolo scone tem 500 calorias e que depois ainda se põe lá a notazinha, é recomendado consumir apenas 2.000 calorias por dia, é completamente assustador. E estamos a falar de uma campanha educacional que é feita a nível nacional. Portanto, era também aqui abrir o debate, quem é que deve trabalhar a educação? Realmente são os agricultores que o fazem, são a restauração que o faz na medida das suas possibilidades, das suas escalas, ou realmente devemos aqui fazer um pouco de advocacy para que essa educação seja feita a nível nacional? E fica a questão em aberto. Obrigada pelas vossas excelentes intervenções. Eu posso responder um pouquinho, enquanto estou ainda online. O que a Cecília disse é interessante, de facto. Isso é o problema do turismo. E eu, ainda por cima, sendo algarvio e ter vivido grande parte da minha infância no Algarve, tenho um pavor terrível ao turismo. Mas quando alguém vai visitar uma região e se diz o que deve visitar, as temperaturas, aquilo tudo, onde dormir, porque é que não se disser o que deve comer nesta altura e o que não deve comer nesta altura, certo? E também recordo outras situações que até uma vez aconteceu lá em cima em Monção, alguém que tinha uma taberna tradicional, mas muito conceituada, e quando nós pedimos, nós e na mesa ao lado pediu uma lampreia, nós obviamente pedimos a lampreia com o vinho da terra, e houve alguém que pediu com vinho alentejano, e o senhor disse, olha, na minha casa bebe-se com este vinho desta terra, se o senhor não quiser, não paga, mas eu não vou servi-lo a não ser desta forma. E eu acho que os restaurantes também têm que ter a ousadia disto. Última nota, em Espanha, que é um espaço que eu frequento muito, o que é que acontece? Sempre pedimos qualquer coisa para beber, vem um petisco, e muitas vezes é uma forma de levar as pessoas a provar coisas que nunca provariam e se calhar depois comprarão aquele prato. E portanto, em vez de nós andarmos com os rissóis, as batatas fritas e outras coisas muito manhosas que se encontram em muitos restaurantes, por que não pequenas porções na altura para as pessoas provarem aquilo que depois o restaurante tem para vender? São, por exemplo, algumas possibilidades já inúmeras. Ok? E outra coisa só, desculpa, relativamente, calorias é interessante, mas eu gostaria de colocar ainda mais outra história. 1000 calorias de produtos extremamente processados, desrespeitadores do ambiente, será a mesma coisa que 1000 calorias de um alimento bem produzido? São e não são a mesma coisa, não é? É só isto, ok? Obrigada, Vítor. Então, devolvi a palavra a todos os participantes com as excelentes provocações feitas até agora. Eu posso pegar... Ela posso intervir? Sim, claro. Força. A mãozinha no ar. Bom, o primeiro grande programa que eu conheça para os circuitos curtos foi em 2009 na França. E um dos elementos importantes foi a educação. A educação nas escolas básicas. E qual era o racional? Qual é o racional da educação? É exatamente isto que nós estamos a falar. É várias vertentes desta questão que nós estamos a falar. A vertente de manter, porque as crianças de hoje são os consumidores da amanhã. Nós educamos no sabor, no tipo de produto, nas emendas, de acordo com os produtos locais, com os sabores locais, portanto, no fundo, com a gastronomia do determinado território, eles serão consumidores futuros desses produtos, desses sabores, e, portanto, a educação tem essa componente. Como, digamos, continuar a ter e a ser consumidores e compradores e procura para os produtos e para aquele tipo de gastronomia. E, por outro lado, é para manter, digamos, ter uma função económica desta maneira, para manter os produtos continuar a ser produzidos e, portanto, ser um fator de continuidade da própria produção e, portanto, ter um efeito sobre a produção e sobre os produtores.
E esta lógica, digamos, da educação tem várias vertentes, ela é fundamental e é um elemento que é determinante, muitas vezes, do futuro, quer da agricultura, quer da gastronomia local, etc. E, portanto, de facto, ela é um elemento fundamental e deve ser, não só em termos de educação, portanto, aqui a questão não é só da educação, enquanto veículo desta informação, mas sim da prática das cantinas escolares ou das empresas, onde for, de que as alimentas sejam constituídas desta maneira. Portanto, é exercitar o que se educa e não simplesmente passar esta informação. E muitas vezes nós temos aqui em Portugal, nas escolas, temos lindos programas de educação alimentar para as nossas crianças e depois as cantinas escolares, não é? Consomem e produzem aquilo que nós sabemos no cotidiano. E isso, eu conheço situações dessas. Portanto, as coisas não podem ser assim, não é? A educação não pode estar desligada depois da prática nas refeições que são consumidas nas respectivas cantinas. E isso aí tem um papel importante, as escolas, os decisores políticos e a ligação que há entre a maneira como são constituídos e feitas as compras para as cantinas escolares, as opções que são feitas relativamente a isso e o pouco cuidado que nós temos nessa matéria. Porque nós deixamos, neste momento, a terceiros, que são geralmente os catering, vamos deixar a terceiros a decisão sobre o que se compra, onde se compra, como se confecciona e, portanto, no fundo, o que é que se consome, como se produz, o que se consome, a quem se compram os produtos e depois, no fundo, o que é que as crianças comem. E isso é válido para a generalidade do catering em Portugal. E essa, para mim, é a questão de fundo. Muito obrigada, Okay? Maria José. Efetivamente é uma realidade que ainda não combinou aquilo que se diz e aquilo que efetivamente se pratica em termos de educação, pelo menos não está generalizado, embora já haja muito bons exemplos disso, mas sim, de facto, esta consistência na mensagem é a chave, parece-me também a mim, da educação para estes temas. E depois também temos que pensar na educação nas diferentes faixas etárias, porque temos os consumidores da manhã, mas também, efetivamente, temos que pensar nos consumidores de hoje, porque já não temos muito tempo, eu diria, até. Portanto, é preciso que andemos mais depressa e que aceleremos todos estes processos. Para terminar, eu passava, até para cumprirmos o horário, a palavra ao Rui, que quis intervir há pouco e perguntava portanto, como é que vê também estas questões. Eu no fundo, e parte daquilo que eu queria dizer já foi tocado pelo Vítor e outra parte pela Maria José. Eu acho que temos de olhar para isto em várias camadas e a camada da qual a Maria José mais falou agora é uma que a mim me preocupa bastante, não só quando falamos de cantinas escolares, mas quando falamos de espaços de restauração, que no fundo são de restauração coletiva, em empresas, em organismos públicos, etc. Eu posso contar um pouco, uma coisa que a mim me chocou verdadeiramente e para a qual eu acho que é necessária uma solução urgente. Nós há uns tempos tivemos alguns contactos para desenvolver um projeto de consultoria num edifício público, onde está um organismo público, que serve diariamente um par de centenas de pessoas. E fomos lá conhecer, tentar perceber um pouco como é que eles funcionam. Eu, em primeiro lugar, fiquei absolutamente chocado. Não é que no fundo da minha cabeça eu não soubesse já que isto acontecia, mas ver isso posto em prática. Constatar que as emendas são definidas com 30 dias de antecedência, o que logo à partida põe em causa qualquer trabalho que se faça de uma tentativa de aproximar aquilo que serve daquilo que os produtores têm disponível a cada momento. Quer dizer, daqui a 30 dias, por exemplo, a Liliana se calhar consegue dizer que não tem a certeza se ainda vai ter isto ou aquilo ou aquilo outro, porque as coisas efetivamente são muito voláteis. Por um lado, há essa questão que eu acho que tem de ser revista urgentemente
por quem trabalha nesse setor, e se calhar precisamos mesmo de regras e normas mais apertadas para que isso aconteça, e por outro lado, nesse mesmo serviço, havia uma verticalidade total, ou seja, a empresa que prepara e serve as refeições faz parte de um grupo do qual também faz parte o seu principal e quase único fornecedor. Ou seja, há aqui muito pouca margem para fazer as coisas bem feitas, porque sabe-se lá de onde é que as coisas vêm, quer dizer, eu consegui ver de onde é que as coisas vêm, em parte, mas enquanto se mantiver esta lógica, temos aqui um problema, ou seja, tem de haver educação e se calhar legislação que no fundo endireita aqui um bocadinho esta estrutura operacional, mas depois também tem de haver todo um trabalho, e a Manuela também já falou um pouco disso, tem de ser feito nas escolas onde são formadas as pessoas que trabalham na restauração, e eu sei que há cada vez mais coisas a serem feitas, mas ainda há muito, muito, muito mais para fazer, e inclusive há muito que ainda tem de ser feito com aqueles que já não estão na escola, né? que representam ainda assim o grosso daqueles que trabalham na área da restauração. E nós, ao longo destes anos, quando nos vamos cruzando com profissionais desta área, muitas das vezes somos vistos como ETs porque não fazemos as coisas assim assados como eles aprenderam a fazer, e como o Vítor também dizia no início, acho que era o Vítor, que há muita cultura da cozinha francesa e de fazer as coisas à francesa, que era isso que se ensinava muito e que se continua a ensinar, e que em Portugal podemos fazer as coisas de outras maneiras, porque também temos outro tipo de cultura e outro tipo de tradição. É preciso haver uma reconversão, digamos assim, destas pessoas que já trabalham nesta área. E depois também é preciso, indubitavelmente, educar os consumidores, desde aqueles que estão agora nas escolas, miúdos, que ainda são quase uma tela em branco e como tal podem aprender, pegando também naquilo que a Liliana disse, aprender a comer batata doce, quinoa e por aí fora desde pequenos, mas também educar os consumidores já adultos, e eu continuo a pegar neste exemplo porque é algo que eu continuo a fazer muita comissão, que é nós aqui em Lisboa irmos a um mercado de rua, um mercado biológico de rua, e eu continuar a ver todo o santo fim de semana, continuo a ver produtores a vender os seus produtos, mas a vender toda uma série de outras coisas fora da época, de distâncias bastante questionáveis, e às vezes sem as coisas estarem sequer devidamente bem identificadas, e perde-se uma oportunidade de educar o consumidor para aquilo que ele deve consumir a cada momento, ou que ele deve pelo menos privilegiar a cada momento. E para mim, chegar ao mercado da Agrobio em janeiro e ver todas as bancas a vender tomate do ponto de vista educacional, é um crime, porque estamos, pura e simplesmente, a perpetuar uma forma de consumir que, em grande parte, nos trouxe até ao ponto em que estamos. Ou seja, eu não tenho a resposta definitiva para como resolver isso, mas definitivamente precisamos de programas educacionais adaptados a cada uma destas camadas, que nos aproximem muito mais de um modelo mais ideal de consumo. E, pelo menos, porque é aquilo que falta em grande parte, termos consciência daquilo que estamos a consumir e daquilo que existe em cada momento. Quando eu tenho pessoas à minha mesa a comer, inclusive nutricionistas, que me dizem que só recentemente é que perceberam que o tomate tinha uma época que não havia tomate o ano inteiro, a mim só me apetece levar as mãos à cabeça e perguntar o que é que andamos a fazer, não é? E por exemplo, são esses nutricionistas que depois andam a dizer a cada um de nós o que é que deve comer para estar bem nutrido e para ter uma alimentação mais equilibrada. Pronto, e só em jeito de provocação, só para responder também à Cecília, eu próprio não sou grande fã de endívias, por isso comigo também não os desperdiçaria, mas pronto, deixaria assim para o fim das minhas preferências. Muito bem. Obrigada. Eu também fazer outra provocação, é que eu acho muito importante, obviamente concordo com tudo o que foi dito, a educação a partir das crianças, mas as crianças têm um marketing tão forte
tão forte. E os pais, claro, estamos a falar isto da educação por camadas, nem sempre lhes dão a comida mais correta, local, saudável, etc. em casa, e por isso às vezes acho que temos que ser um pouco mais pragmáticos na forma como vamos trabalhar esta temática de educação, que é realmente essencial, mas que tem que ser cruzada, e ainda há pouco tempo eu li uma tese sobre estas questões, e temos uma noção de que esta camada mais jovem tem acesso, e ela tem acesso à informação, mas nem sempre faz as opções mais corretas, e é preciso fazer aqui, se calhar trabalhar com dados mais robustos, que nos permitam ter aqui uma verdadeira política transversal de educação para as questões nutricionais. E era só isso, mais outra provocação. É verdade, muito obrigada. E de facto, só reitero aquilo que acaba de dizer, às vezes até por causa de alguma irritação, quando se diz, os mais jovens é que têm essa sensibilidade, e na verdade não é isso que se vê, mas a culpa também é nossa, de quem os educa, e de quem os educa não só formalmente, mas informalmente, nós comemos, como acaba de dizer. Há uma coisa que eu acredito, o exemplo, não é aquilo que se... E agora vou fazer mais uma outra provocação, que é o seguinte, por ignorância, quem decide o menu nem sempre é o cozinheiro, a nível da restauração, não é? Se é o proprietário, quer dizer, nós temos aqui a educação multiplicada por vários intervenientes no processo. Acho que estamos aqui a romantizar, desculpem-me se estou errada, quem trabalha na restauração, mas este exemplo que eu dei era uma pessoa que não trabalhava quer dizer, era alguém que herdou o negócio, não é? E é ela que decide qual é o menu, portanto não é o chefe que decide qual é o menu. Portanto, além das escolas, além daqueles que já saíram das escolas, temos todo um conjunto de atores que têm que ser educados e sensibilizados para esta temática. Aqueles que nunca foram às escolas também, não é? Perdão, a Liliana, ainda cá estou. Liliana, só antes, peço desculpa, só em terceiro. É só para o que foi dito. De facto, as crianças, e concordo com o que a Cecília disse, as crianças são muito importantes, têm um marketing imenso. As preocupações ambientais, deixar de fumar, tudo isso, as crianças ajudaram imenso a isto. Mas quando, no exemplos que eu conheço de abastecimento de cantinas escolares, quando há uma alteração da ementa, quando se dá nas aulas alteração dos hábitos, e depois os pais vêm queixar-se, não querem que as suas crianças se alimentem daquela maneira, mostra a importância de se educar também os adultos, não é? Portanto, é fundamental os adultos, e depois eles em casa, muitas vezes, o que é que o menino quer comer? Não querem comer? Então vamos à hamburgueria, e não me menciono agora aqui nenhum nome em particular, e portanto, quer dizer, é fulcral também, obviamente concordo que as crianças é essencial educá-las, é através delas que vamos mudar o mundo, mas quando chega a casa e o pai diz o contrário, as coisas não funcionam, demorarão mais tempo. E depois já há pouco o Rui estava a falar de facto de tal história do tomate, não é? E eu acho que é uma coisa que é muito interessante até nos próprios produtores avançarem cada vez mais para isto, e não só, que é as conservas tradicionais que desapareceram basicamente, que eram formas de garantir que os alimentos, houvesse alimentos todo o ano, não é? E portanto há que recuperar a forma, as secagens, aquilo tudo, não é? Que havia antigamente e que desapareceram completamente. Isso é, só estas duas notas, peço desculpa, Liliana. Não faz mal. No que respeita a questão de se este tema deve ser visto do ponto de vista nacional ou do ponto de vista local, isto é uma questão muito pertinente, e eu acho que deviam ter ações, isto é, pode-se agir, acho que se deve agir em todas as frentes. Eu acho que a nível nacional, de forma ou mexer na lei ou mexer nos cadernos de encargos, mas a sério, mesmo a sério, e a nível local, que é como conseguimos andar mais rápido, quem tiver de facto interesse genuíno nestas alterações, que na minha opinião devem ocorrer de uma forma
gradual, não se altera a alimentação das pessoas no dia. Por isso, os hábitos alimentares demoram anos a ser alterados, muitas vezes por motivos de saúde, conseguindo acelerar o passo, se a pessoa tiver motivação para tal, mas eu acho que deve-se agir em todas as frentes da ação e não nos podemos esquecer da viabilidade económica, quer do projeto de restauração, quer do projeto agrícola, porque eles já estão a andar e por isso devemos ter sempre bem presente que isto só anda com sustentabilidade financeira. Era o que eu queria dizer, eu também vou ter que me ausentar. Obrigada, Liliana. Muito obrigada pelos seus contributos, por tudo que trouxe aqui para a discussão. Obrigada. Adeus então a todos. Obrigada, Liliana. Manuel, queria ainda dizer alguma coisa e então eu só pedia que começássemos a encerrar, porque estamos a chegar ao final do tempo. Sim, Obrigada. Obrigado. Eu também queria só partilhar um pouco também do que é a experiência. Eu, no município do Porto, trabalho no departamento ambiental e enquanto vos ouvia da parte da educação, que eu penso que é fundamental, e é fundamental educar os adultos, porque lá está, educamos crianças, mas depois crianças chegam a casa e veem os exemplos dos adultos e então repetem-nos, e então é fundamental educar estas duas, tanto os adultos como as crianças ao mesmo tempo. Mas queria partilhar também aqui algumas, às vezes, ou seja, isto não pode estar na educação, nem no ambiente, nem é difícil que esteja de um só lado, porque na verdade, e a parte alimentar então toca esta parte económica super importante, a mudança de cadernos de encargos ou seja, também a própria visão política, o objetivo se quer atingir economicamente, não é? Se quer promover, continuar se calhar com a concentração de riqueza ou com se calhar uma maior distribuição, então é preciso haver também uma estratégia económica para conseguir alterar-se os cadernos de encargos, para conseguir fomentar os circuitos curtos. Isto envolve depois internamente uma formação, como dizia o Rui, também de organismos públicos, ou seja, quem faz as emendas, quem são as pessoas que estão formadas ou não estão, é preciso reconverter essa gente toda, e é fundamental haver uma estratégia transversal que vá tanto para o Departamento de Educação, para o Departamento de Ambiente, para o Departamento de Compras, para o Departamento Jurídico, para se entender legalmente e juridicamente quais são os mecanismos legais que alavancam esta transição. E queria partilhar um pouco esta parte, ou seja, que sinto que falta também esta visão transversal, falta de comunicação interna, e imagino as grandes organizações, não só municípios, mas também nas organizações, a comunicação interna, muitas vezes estamos a repetir trabalho, estamos a fazer trabalho que é sinérgico, mas não estamos em contacto, e é fundamental haver esta ligação e esta partilha de projetos e depois, claro, estabelecer uma política comum ou uma visão comum transversal a vários objetivos no sistema alimentar, ou seja, neste setor alimentar, então é que é mesmo fundamental, porque as transformações são múltiplas, são a diversos níveis. E era isso que queria partilhar. Obrigado. Muito obrigada, Manuel, também por este testemunho. Eu de facto ainda gostaria de ouvir mais pessoas, mas o tempo já começa a ser longo. Está aqui um testemunho que foi que não deve, com certeza que foi enganado, da Marlene de Marques, deve ter sido por engano enviado diretamente para mim, por isso é que eu vou ler. Para além das conservas tradicionais, há também as variedades locais de hortícolas e frutícolas que estão maduras ou boas para colheita em épocas diferentes. Há uma variedade de tomate que se conserva naturalmente até ao inverno. Julgo que tem o nome comum de tomate de inverno. É feio e enrugado, mas existe em Portugal e está em vias de extinção. E a Marlene recomenda
ou faz aqui um sublinhado, Colher para Semear, que tem esta semente e que recolhe várias sementes tradicionais adaptadas a diferentes épocas do ano. É só um acrescento, porque realmente temos sementes autóctones que têm uma longevidade produtiva muito maior do que as mais comercializadas, e que se calhar também era importante trazer aqui à baila. E foi só mais esta, a chega da Marlene Marques. Ok, muito obrigada. Obrigada, de facto não tinha sido enviado, porque tinha estado a ver os comentários, mas muito obrigada pela partilha. É muito rica, e acabamos todos por estar de acordo. Agora só temos que também ser agentes que contribuem para sair deste grupo de trabalho restrito, e eu creio que todos nós o fazemos no âmbito das nossas possibilidades e das atividades profissionais, mas também até enquanto cidadãos. Portanto, temos responsabilidade acrescida de levar para a sociedade todo este conhecimento e as práticas, para irmos então todos ao encontro do melhor futuro para todos, porque afinal é aquilo que se pretende. Agradeço muito a todos a participação, e passava a palavra à julgo que a Cecília Maria José para o tema da próxima sessão, e muito obrigada a todos mais uma vez. Não, eu agora vou passar a palavra à Paola, que é a Paula, que vão ser os organizadores da próxima sessão, e vamos ver qual é o tema que vocês propõem e a data. Sim, pronto. Obrigada a todos os oradores, foi uma sessão fantástica e aprendi imenso de todos vocês. A próxima sessão vai ser para o dia 30 de maio, que acho que é uma segunda-feira. Deixa-me confirmar cá. 30 de maio, segunda-feira, e à mesma hora, 10 da manhã. É o tema, vamos ter convidamos um projeto de Espanha que tem uma estratégia regional de promover os produtos da região, chama-se Pon Aragón en tu Mesa, e a coordenadora do projeto disponibilizou-se para falar-nos um bocadinho do projeto, dos desafios, de como eles trabalham em parceria a nível local, e pronto. E, em princípio vai ser isso. E pronto. Qualquer outra informação enviamos depois via e-mail, mas até agora é isso que temos. E pronto, é mais para falar como é que eles fazem, basicamente isso, essas sinergias locais, como trabalham com outros parceiros, e é uma questão muito multidimensional, não é só produtores, não é só restaurantes, é mesmo uma estratégia de promover os produtos locais a diferentes níveis. E já Maria José, acho que... Obrigada. Estratégia alimentar territorial, ótimo. É a minha praia. Pronto, ok, então vamos, depois quando for oportuno, a Paola manda a informação para nós divulgarmos na rede, com tempo. Sim. Okay. Acho que para a semana já vou ter isso. Ok, obrigada Paola, passa a Cecília então. Bom, é só encerrar o evento e dizer que estas sessões estão abertas à participação e às sugestões de todos e de todas. Há 2 grupos de temáticos neste momento a desenvolver sessões online no Alimentar Cidades Sustentáveis, o de circuitos curtos agroalimentares, por isso se quiserem sugerir algum tema que deva ser abordado, devem fazê-lo. Dirigindo por e-mail para o e-mail do alimentarcidadessustentáveis@gmail.com, ou para mim, para a Inês, para a Maria José, todos os contactos estão no site do Alimentar Cidades Sustentáveis, e há um outro grupo temático que está a trabalhar as questões da governança, políticas públicas e estratégias alimentares, e que tem um encontro de 2 em 2 meses. E desejo um resto de dia a todos e todas, e muito obrigada por participarem, muito obrigada aos palestrantes e aos participantes pelo debate que conseguimos aqui dinamizar. E um bom dia. Deus, obrigada. Obrigada também à Manuela por ter moderado este evento de forma tão excelente. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Semana. Até logo. Deus, obrigada. Obrigada.